Por favor, abra a palavra de Deus. O livro do profeta Joel, capítulo 2. Vamos ler aqui o versículo 28 e o 29. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e o 29. O que nós vamos ler agora foi escrito em cerca de 835 antes de Cristo. Ou seja, 835 anos antes de Cristo, Deus falou isso aqui. Eu vou ler. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém? Eu vou reler apenas o versículo 29. Deus falando. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Agora eu leio, e você que está comigo aqui na Paz e Vida, sede de Mauá, repete em seguida, vamos lá. E também, bem alto, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém? Você acredita que um dia Deus fez essa promessa? Porque até então, somente alguns poucos privilegiados recebiam o Espírito de Deus. O mais famoso é o Moisés. E Moisés, quando recebeu o Espírito de Deus, além de se tornar um profeta, ele ainda realizava sinais, prodígios e maravilhas. E Moisés teve uma unção tão poderosa que ele se tornou legislador e ensinador. Quer dizer que Moisés, ele tinha um ministério total, não é? Mas foi um privilegiado. Dá para você contar nos dedos das mãos os sortudos do Antigo Testamento que receberam o Espírito de Deus. Moisés eu já citei, né? Você tem o Samuel, você tem Elias, você tem o Eliseu, você tem o Isaías, você tem o Jeremias, você tem o Ezequiel, você tem o Daniel. Mas são poucos. O que Deus estava prometendo aqui, usando o profeta Joel, e você vê que o profeta, ele fala de uma maneira que ele desaparece e quem aparece é Deus. O próprio Deus, então, usando o profeta Joel, ele prometeu que um dia ele iria derramar o seu próprio Espírito, e note que é Espírito com letra maiúscula, o Espírito de Deus, iria derramar sobre toda a carne, não só sobre um ou outro, ou uma ou outra, mas sobre toda a carne, para todo mundo. Amém? Deus não iria excluir ninguém dessa promessa. E ele ampliou o leque, né? Quando ele diz assim: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ou seja, a partir disso, você poderia ser pai de profetas, você poderia ser mãe de profetas, seus filhos e suas filhas tornando-se profeta. E ainda os velhos, que passariam a sonhar aqueles sonhos de Deus, para depois chegar para o filho, para o neto, para o bisneto e dizer:
eu sonhei com você assim, 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 e quem ouve o sonho fala, poxa, esse sonho é de Deus. Deus dando sonhos para pessoas idosas, que não teriam condições nem de ir à igreja, mas que Deus faria com que esses idosos recebessem sonhos especiais. E no versículo 29, e também sobre os servos e sobre as servas, Deus derramaria do seu espírito. Quer dizer que vale a pena ser servo de Deus, vale a pena ser serva de Deus. Você crê realmente que Deus fez essa promessa abrangente para todo mundo, alcançando todos os moradores da terra? Quem acredita? Então vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. A melhor salva de palmas que Mauá já deu para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga, glória ao teu nome, Senhor. Diga, diga, não se envergonhe não. Diga bem alto, glória ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Pai bendito e Deus amado, olha só, este povo te exaltando. É o povo de Mauá, é o povo do grande ABC. Todos estão te glorificando agora. Então, Pai, recebe este louvor, e sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, esta multidão não veio aqui para escutar um homem falar, todos querem ouvir a tua palavra. Então tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode se assentar. Deus disse que iria popularizar o Espírito dele numa escala mundial, nunca antes vista pela humanidade, depois de um acontecimento. É isso que a gente vê aqui, no versículo 28. E há de ser que depois do quê? Deus faz a promessa, mas Ele frisa, só depois disso. E o acontecimento a que o Senhor se refere é justamente a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, onde Ele morreria como cordeiro que tira o pecado do mundo e purificaria o ser humano, para que o seu corpo purificado pudesse se tornar o templo do Espírito Santo de Deus. Deus diz, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E também, naqueles dias, os meus servos e as minhas servas, sobre eles derramarei do meu Espírito, mas só depois disso. Porque é lógico, amados, Deus é santo, todo mundo sabe disso. Quando Deus se aproxima de um pecador, a presença de Deus é tão gloriosa, a santidade de Deus é tão poderosa, que consome o pecado. E como o pecado está no pecador, o pecador é consumido junto. É lógico que Deus criou o ser humano com esse objetivo, de fazer do homem, de fazer da mulher, de fazer de cada pessoa da terra o lugar da sua morada. Mas Deus não pode morar no pecador, porque a santidade de Deus o consumiria. Então, contrariado, Deus se manteve à distância até então,
Mas agora ele usa o profeta Joel para fazer esta promessa, porque depois do sacrifício de Jesus, o único que viveu neste mundo sem nenhum pecado, e que morreu na cruz do Calvário no lugar de todos os pecadores, depois do derramamento daquele sangue puro, qualquer pessoa que cresce em Jesus, receberia a purificação do seu pecado, e o seu corpo estaria preparado então, para cumprir esta finalidade de Deus, ser o templo vivo do Espírito Santo. E Deus então fez essa promessa gloriosa, coisa de 835 anos antes de Cristo. Mais ou menos uns 860 anos depois, aparece um homem no deserto da Judéia, um homem muito estranho. Enquanto todo mundo usava roupas feitas de tecidos, de panos, ele surgiu com uma roupa feita de pele de camelo. E ele tinha um cinto de couro amarrado na cintura. O cabelo dele era extremamente grande, porque ele era nazireu desde o ventre da mãe, isto é, nunca passou navalha na sua cabeça, nunca o seu cabelo foi cortado. E ele também tinha uma barba muito grande, que era realmente uma figura única, que se destacava de todos os moradores daquela época, porque ninguém se vestia daquela maneira, com roupa de pele de camelo e com um cinto de couro amarrado na cintura. E ele tinha também hábitos estranhos. Ele morava em cavernas, comia apenas mel e gafanhoto. Essa era a dieta dele. E esse homem muito estranho começa a fazer uma pregação no deserto, ali à beira do Rio Jordão. E ele começa a anunciar com muita autoridade, com muita unção, que o reino de Deus está próximo e que as pessoas devem se arrepender, e quem se arrepender deve comprovar isso se batizando nas águas. E ele vai juntando multidões ali no deserto. As pessoas ficam grudadas naquele homem. Pessoas vêm de toda parte. Ele não realiza milagres, não realiza sinais, mas ele tem uma unção, e a palavra que ele prega atrai pessoas da Judéia, de Samaria, de Jerusalém, das partes de Tiro e de Sidom, e de todo o país, e até de fora do país. Pessoas vão se encontrar com ele, e ele prega que o reino de Deus está próximo. A sua mensagem causou tanta curiosidade, que os líderes religiosos foram interrogá-lo para saber quem ele era. E perguntam para ele: és tu Elias? E ele diz: eu não sou Elias. Então és tu o profeta? Esse profeta que os religiosos se referem, foi uma pessoa que Moisés mencionou lá na sua lei. Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. És tu o profeta então? E ele diz: eu não sou o profeta. Então tu és o Cristo, o Messias, o ungido. E ele diz: não, eu também não sou o Cristo. Então quem és tu? E ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquele que está preparando o caminho para outro que é muito maior do que eu. Eu estou batizando vocês com água, mas aquele que vem depois de mim, ele é muito mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de me agachar diante dele, pegar as suas sandálias e carregá-las. Ele
tem um batismo muito maior do que este das águas. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então João Batista anunciou isto e continuou o seu trabalho. Arrependei-vos, se batizem, porque o reino de Deus está chegando. E aquela multidão vinha e descia as águas. Então surge no meio daquela multidão um homem que parecia como qualquer outra pessoa da terra. Não tinha roupas especiais, não se destacava da multidão, parecia até uma pessoa comum. Mas João Batista, ele tem o dom de discernir os espíritos. Ele consegue ver além da aparência. E quando aquela pessoa se apresenta diante dele, João Batista diz: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E aquela pessoa disse: João, me batize. Não, de jeito nenhum. Esse batismo aqui é para pecadores e o Senhor não tem pecado. João, me batize. De jeito nenhum. Esse batismo é para as pessoas serem salvas. E o Senhor é o próprio Salvador, eu sei disso. João, me batize. Esse batismo é para preparar um povo para receber o Rei e o reino de Deus. E o Senhor é o próprio Rei que está trazendo o reino. João, me batize. Não posso te batizar. Eu sou muito pequeno. Eu é que preciso ser batizado por ti. Me batize então o Senhor. Então Jesus disse para João: João, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João Batista refletiu e não teve mais argumentos contrários, porque o batismo nas águas é uma exigência da justiça de Deus. E quando há um ato processual, se a pessoa não cumprir a ordem do juiz, o seu processo pode ser perdido. Isso acontece na justiça dos homens e na justiça de Deus é a mesma coisa. Se na justiça dos homens, o juiz manda, por exemplo, você arrolar testemunhas ou então você comparecer na audiência e você não vai e nem arrola testemunhas, você não cumpre o ato da justiça dos homens, você perde o processo. Quando Jesus disse para João Batista: João, me batize, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, João não teve mais argumentação. E Jesus estava mostrando que ninguém na face da terra, por melhor que seja, está dispensado de cumprir esse ato exigido pela justiça de Deus. Então nos diz a palavra que João Batista batizou Jesus no Rio Jordão. E após o batismo, Jesus foi saindo da água. E se ele estava saindo da água é porque ele estava dentro da água. A pessoa não pode ser batizada com o pé no seco. A pessoa não pode ser batizada fora da água ou só com umas gotinhas de água na testa. E diz o Evangelho que saindo Jesus da água, o céu se abriu sobre ele. E João Batista olhou e ele teve uma visão. Ele viu o Espírito Santo de Deus descer. E João foi lembrando as palavras que ele tinha ouvido do próprio Deus. Deus já tinha revelado para aquele profeta: aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E João viu o Espírito Santo descendo como uma pomba e pousou sobre Jesus Cristo.
E no momento que o Espírito Santo pousou sobre Jesus, ouviu-se uma voz que disse, uma voz que parecia de trovão: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E aí João Batista não se conteve. João Batista começou a apontar para Jesus e começou a dizer: é Ele, é Ele. Eu falei para vocês que depois de mim viria outra pessoa muito mais poderosa do que eu batizava com água, mas Ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. É Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. É só Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E aí Jesus Cristo pregou durante 3 anos e meio. Em algumas ocasiões Ele deu umas pinceladas em suas mensagens a respeito do Espírito Santo. Ele parou lá em Samaria, foi até o poço de Jacó, era meio-dia, ele estava com sede e veio uma mulher tirar água. Isso está no Evangelho de João capítulo 4. Jesus disse para a mulher: mulher, me dá de beber. E ela fica admirada que um homem conversasse com uma mulher sem conhecer, sem terem sido apresentados, e que ainda este homem fosse judeu e conversasse com um samaritano, porque esses dois povos não se falavam há séculos. Havia uma inimizade, tanto racial como espiritual. E ela, surpresa, diz: como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana? Aí Jesus diz para ela: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher diz para Jesus: Senhor, o poço é fundo e o Senhor não tem com que tirar a água. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço e bebeu ele mesmo, seus filhos e o seu gado? E Jesus diz para ela: mulher, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque se fará dentro desta pessoa uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. E Jesus já estava falando do Espírito Santo. Foi uma dica ali. Aí teve uma festa em Israel, e Jesus foi nesta festa. E no último dia da festa, Jesus Cristo se levanta no meio da multidão, ele abre os braços e diz: vamos comigo até lá. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E o evangelista comenta no versículo 39: e isso disse ele do Espírito. Note, Espírito com letra maiúscula. E disse ele isso do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito de Deus só pode ser dado para quem acredita em Jesus. E Deus ali no profeta Joel disse: e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A estranheza da mulher samaritana foi esclarecida por Jesus. Se é sobre toda a carne, é também sobre o samaritano, e sobre a samaritana, e sobre qualquer pessoa. E aqui Jesus está dizendo: se alguém tem sede, qualquer pessoa que tem sede. E isso disse ele
a respeito do Espírito Santo que haveriam de receber todos os que nele crescem. O batismo com o Espírito Santo e com fogo é para quem crê na obra que Jesus Cristo fez. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Lógico, porque Deus disse, e acontecerá depois. Depois do quê? Depois que Jesus morresse na cruz, e fosse glorificado, e ressuscitasse, e subisse ao céu. Deus disse, depois disso. E João, ele mostra, Jesus falou a respeito do Espírito Santo, que ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ou seja, para Jesus a glória não é chegar no céu e receber um trono e uma coroa cheia de diademas. A glória para Jesus era morrer na cruz, sem nenhum pecado. Jesus dizia, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho. E Jesus comentava, chegou a hora de eu ser glorificado, mas ele estava caminhando para a cruz. Porque o Espírito Santo só poderia ser dado depois disso. E mesmo aqui Jesus fazendo o convite, quem tem sede vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, e esse é outro detalhe, tem que ser do jeito que diz a Escritura e não do jeito que as religiões dizem. Porque te oferecem um Jesus falsificado, te oferecem um Jesus irreal, te oferecem um falso Jesus que não tem nada a ver com a Escritura. Quem crê em mim, disse Jesus, como diz a Escritura, tem que ser como a Escritura diz e não como as religiões dizem. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de dentro do seu ventre. A mesma mensagem que ele tinha dado para a mulher samaritana. Tem uma fonte de água viva no teu ventre. Põe a mão aqui, ó. Põe a mão aqui. Tem uma fonte de água viva no teu ventre. Algumas pessoas estão com esta fonte entulhada. Está cheio de pedregulho, de sujeira, de monturo, de lixo. Precisa desentupir isso daí. Por isso que não está jorrando ainda, né? Mas você tem uma fonte dentro do teu ventre aí. Para você desentupir esta fonte, você precisa ir até Jesus. Por quê? Porque Jesus, com o seu sacrifício, ele entra nas nossas entranhas mesmo, nas profundezas do nosso ser, e ele faz a limpeza que precisa ser feita. Todo mundo quer Deus e todo mundo quer o Espírito Santo de Deus. Mas Deus não pode entrar no pecador e o Espírito Santo não pode entrar no pecador, por causa justamente do pecado. É aí que entra a pessoa do Senhor Jesus. É Ele que faz esta limpeza, essa purificação dentro da pessoa. Por isso que Ele abriu os braços e disse, quem tem sede, vem a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre. E isso disse ele a respeito do Espírito Santo, que haveriam de receber todos os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, por Jesus não ter sido ainda glorificado. Aí Jesus vai caminhando em direção à sua glorificação. E na última noite de vida, e eu quero que você faça isso em casa, você confere no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus fala muito a respeito do Espírito Santo. Aí ele revela quem é o Espírito Santo. Aí ele conta tudo a respeito do Espírito Santo. E os discípulos recebem aquela informação, mas não entendem. Porque Jesus está dizendo, eu vou subir, mas eu mando outra pessoa igual a mim. Eu não vou mandar uma pessoa diferente. Eu vou mandar uma pessoa igual a mim. E ele vai guiar vocês, vai ensinar vocês, vai estar com vocês para sempre. Vai estar com vocês o tempo todo. Mas os discípulos não entendem isso.
que justamente a morte de Jesus, a glorificação de Jesus na terra, a sua vitória contra o mal ali na glória, justamente vai permitir que Deus cumpra a promessa feita em Joel. Aí Jesus morre na cruz na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Na própria sexta-feira ele é sepultado às pressas. No sábado o seu cadáver está trancado dentro de uma sepultura. Selaram a pedra porque não querem que esse morto ressuscite. Colocaram guardas romanos em vários turnos, vigiando o defunto, para que ninguém roubasse o cadáver. E ficam ali de guarda até o domingo pela manhã, quando acontece um grande terremoto. E os guardas ficam zonzos. E o anjo desce do céu, toca naquela pedra que estava na entrada do sepulcro, e a pedra move-se sozinha. E um clarão intenso sai de dentro do sepulcro. Aquele defunto se levanta, glorificado, e ele sai da sepultura, ressuscitado pelo poder de Deus. Ele diz em Apocalipse: eu fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. E depois de ressuscitado, Jesus aparece primeiro para Maria Madalena, e no final daquele domingo à tarde, ele finalmente aparece para os discípulos. Quando Jesus aparece para os discípulos, Jesus assopra sobre eles e diz assim: recebei o Espírito Santo, mas nenhum deles falou em línguas. E então Jesus dá uma instrução para eles. Eu quero que você vá comigo aqui no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Olha o que Jesus diz para eles: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestidos quer dizer vestido de novo. Quando você entrega a sua vida para Jesus e confia e crê no sacrifício que Ele fez na cruz, o sangue de Jesus já te dá uma cobertura. O sangue de Jesus já te cobre, já é uma vestidura. Mas Jesus agora diz: além dessa vestidura, vocês serão revestidos de poder. Mas fiquem na cidade de Jerusalém, até que isso aconteça. Se Jesus estivesse se referindo apenas a um lugar físico, geográfico, então eu teria que dizer para você: vamos para Jerusalém, vamos lá, ficar até receber esse revestimento de poder. Mas Jerusalém quer dizer casa de paz. Então, traduzindo aqui para a nossa linguagem no Brasil e em Mauá, ele está dizendo: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na casa de paz, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, para que eles fossem revestidos, vestidos de novo, eles teriam que permanecer na casa de paz. E o batismo com o Espírito Santo e com fogo exige essa permanência, que a pessoa permaneça na presença de Deus. Buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo não é uma única visita, mas é uma permanência na casa de paz, uma permanência na presença de Deus. Jesus disse isso, e ele foi caminhando com os discípulos até o Monte das Oliveiras. Eu quero que você vá comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 4. Jesus diz: e estando com eles,
determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Veja, é uma determinação. Não se ausentem. Quer o revestimento de poder? A determinação do Senhor Jesus, a ordem do Senhor Jesus é: não se ausentem da casa de paz. Porque se a pessoa se ausentar, se a pessoa faltar, ela não recebe. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Você não pode se ausentar da casa de paz, mas que esperassem a promessa do Pai. Tem que esperar, amados. Às vezes a pessoa vai buscar o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, ela faz uma tentativa e não volta mais. Tem que haver um compromisso de não se ausentar, e tem que haver um compromisso de permanecer na casa de paz. Jesus se refere à igreja. Casa de paz é a igreja. Porque vocês irão receber a promessa que de mim ouvistes. Versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus podia dizer para eles: voltem daqui uma semana que eu batizo vocês com o Espírito Santo e com fogo. Mas ele determinou que eles não se ausentassem e que eles permanecessem. O que o Senhor Jesus quer? Comunhão com a pessoa que quer receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. A pessoa não pode ser uma visitante na casa de Deus, na casa de paz. A pessoa tem que permanecer, se quer receber. Quando Jesus falou isso, amados, tinha com ele mais ou menos 500 pessoas. Mas no dia em que o Espírito Santo desceu, só 120 receberam. Quer dizer que 380 se ausentaram, não permaneceram, e por isso perderam a bênção. A busca do Espírito Santo tem que ser uma coisa que a pessoa faz com determinação e permanece na presença de Deus. Não se ausenta de jeito nenhum. Então você quer receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Tem que continuar na casa de paz. Tem que continuar na presença de Deus. Tem que desejar isso, tem que esperar isso. João batizou vocês com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo, não muito depois destes dias. Jesus podia simplesmente dizer: eu libero vocês, mas estejam aqui daqui a uma semana. Não, mas ele disse: permaneçam aqui. Fazendo o quê? Permaneçam aqui, fazendo o quê? Vamos ver aqui mesmo no capítulo 1, versículo 12. Então, voltaram para a casa de paz, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, ou mais ou menos 1 quilômetro de distância. Era o máximo que um judeu podia caminhar num dia de sábado. Versículo 13. E os discípulos, entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas para receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Além de não se ausentar, além de permanecer, além de esperar, a pessoa tem que estar orando e suplicando. E eles fizeram isso. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Muito bem. Jesus não disse: tal dia eu te batizo com o Espírito Santo. Ele disse: nos próximos dias
vocês irão receber o cumprimento da promessa do Pai. Vocês têm que permanecer, não podem se ausentar, e vocês têm que ter esse compromisso de esperar na casa de paz, até que do alto sejais revestidos de poder. E enquanto eles esperavam, o que eles faziam? Eles oravam. Quem está entendendo, diga amém. Olha, hoje de manhã muita gente foi batizada com o Espírito Santo e com fogo, e foi a primeira vez que veio aqui. Hoje à tarde, de novo, um monte de gente foi batizada com o Espírito Santo e com fogo, e foi a primeira vez que veio aqui. Hoje à noite, muita gente vai ser batizada com o Espírito Santo e com fogo, e é a primeira vez que veio aqui. E eu ouvi os testemunhos, nós iremos colocar no rádio, durante os programas na Rádio Vida, pessoas dizendo, eu estava há 5 anos esperando, eu estava há 6 anos esperando, mas eu não sei onde ela estava esperando, porque se espera na casa de paz, recebe. E a pessoa recebeu. Então, veja, na primeira vez, mas qual é o procedimento que Jesus requer de você, que deseja ardentemente o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Ele quer o teu compromisso de não se ausentar da sua casa, de esperar, de permanecer, até que do alto você seja revestido de poder. Porque eu digo isto para você, falo e repito as palavras do Senhor Jesus: dentro dos próximos dias, você vai receber o cumprimento da promessa do Pai. Você vai ser cheia do Espírito Santo de Deus. Você vai receber virtude do alto e vai falar em mistérios com o Senhor. Se você permanecer firme na presença de Deus, essa promessa vai se cumprir na sua vida. Aí, amados, olha que interessante. Eles não sabiam que dia que o Espírito Santo iria descer sobre eles. Mas se eles estivessem examinando as Escrituras, eles saberiam que seria no dia de Pentecostes. Se eles estudassem as Escrituras, eles poderiam dizer, isso vai acontecer no dia de Pentecostes. Por quê? Porque havia 3 festas obrigatórias para todo judeu. E essas 3 festas falam de Jesus Cristo. A primeira festa é a Páscoa. Você sabe que Jesus morreu na Páscoa, né? Ele morreu na sexta-feira da Semana Santa. A Páscoa era 7 dias de festas, 7 dias de celebração. Jesus morreu na Semana Santa. Por isso que todo ano, na época da Páscoa, a gente relembra a paixão de Cristo. E a palavra revela que Jesus é a nossa Páscoa. O cordeiro que morria na Páscoa, o que ele providenciava? O que era lembrado na festa de Páscoa dos judeus? Que o sangue daquele cordeiro que foi esparzido no madeiro e nos batentes das portas das casas, fez com que a morte passasse por cima e não entrasse. Então o sangue do cordeiro livra da morte. E Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e livra da morte eterna. A Páscoa fala de Jesus. Mas depois do sábado de Páscoa, vinha o primeiro dia da semana, que na época não se chamava domingo, mas era chamado de o primeiro dia da semana. E nesse único dia, no primeiro dia da semana, depois do sábado de Páscoa, era a festa da primícia. O povo deveria trazer os molhos em primícia, a colheita, os primeiros molhos. E o sacerdote deveria pegar aquele molho que tinha sido ceifado da terra e ele deveria mover diante de Deus. Essa festa da primícia também falava de Jesus, porque ele é a primícia dos que vivem, é a primícia daquele que venceu a morte, ele é a primícia daquele que está vivo para todo sempre, ele é a primícia, ele é o que vive para sempre, ele é o primeiro a conseguir isso num corpo humano, então ele é a primícia. Foi no domingo, no primeiro dia da semana, que o corpo de Jesus estava dentro da sepultura, porque tinha sido ceifado da terra, mas Deus moveu o seu cadáver e ele ressuscitou.
E aí se contavam 7 semanas inteiras, a partir do dia da festa das primícias. Os judeus tinham que contar 7 semanas inteiras, e no 50º dia era a festa de Pentecostes, o dia de Pentecostes. Se os discípulos tivessem atinado para isso, eles saberiam que o Espírito Santo de Deus só desceria no dia de Pentecostes, porque era a festa da colheita. Deus iria fazer uma grande colheita, cumprir a promessa que Ele fez usando Joel. Então vamos aqui no capítulo 2 agora. Eu sei de cor, mas eu quero que você leia comigo. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Por isso que toda pessoa que é batizada com o Espírito Santo e com fogo, e que crê no dom de falar em línguas, ela é chamada de pentecostal. Porque a descida do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, no 50º dia depois da ressurreição de Cristo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha o detalhe, amados. Reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Deus está falando diretamente com você. Tem que estar reunido no mesmo lugar. Às vezes a pessoa quer o batismo com o Espírito Santo e com fogo e fica, que nem eu ficava quando era novo convertido. Falavam para mim que ia ter uma vigília do Espírito Santo, eu estava lá. Falavam para mim que tinha uma pessoa que colocava as mãos e a pessoa recebia o batismo com o Espírito Santo, eu estava lá. E nunca recebia nada, porque eu não permanecia no mesmo lugar. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O que eles estavam vendo? Línguas de fogo. Porque Deus disse: os vossos jovens terão visões. Naquele dia estava se cumprindo a promessa de Deus. Eles viram o que acontece quando há o derramamento, o revestimento de poder. Se a pessoa tiver olhos espirituais para ver, ela vai ter a mesma visão. Mas normalmente não se vê nada, a gente sente. O que é que a gente sente? Um fogo, um esquentamento muito grande. Toda pessoa que é batizada com o Espírito Santo e com fogo, ela descreve esse calor intenso, gostoso dentro dela. Um calor, um fogo que ela nunca sentiu antes. Normalmente as pessoas sentem, algumas veem. Mas no dia da descida do Espírito Santo, eles viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Olha aqui, ó, cada um deles. O que Deus tinha prometido através do profeta Joel? E acontecerá que depois eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos sonharão sonhos. E também sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu Espírito. Então aqui está se cumprindo isso. Versículo 4 agora. A consequência. E pela primeira vez isso acontece. A consequência do batismo com o Espírito Santo. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quer dizer que é o Espírito Santo que concede para a pessoa o dom de falar em línguas. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, mas o dom de falar em línguas é o Espírito Santo que concede. E isso é um sinal de que a pessoa recebeu
o cumprimento da promessa do Pai. E Pedro e os discípulos saem do cenáculo e começam a falar em línguas, mas com tanto barulho, que atraem todos que estão em Jerusalém, e pessoas de todas as partes do mundo. E eles ficam ouvindo aqueles discípulos falando em línguas, mas cada um falando na língua em que era nascido. Poxa, eu sou sírio, estou ouvindo ele falar no meu idioma, na terra em que eu nasci. Eu sou árabe, estou escutando aquele outro falar das maravilhas de Deus no meu idioma. E outro dizendo, eu sou romano, estou escutando aquele discípulo falar das maravilhas de Deus em latim. Eu sou de Arã, estou ouvindo aquele outro falar no meu idioma, e assim por diante. Da Líbia e da África e de toda parte. Eles começaram a falar em outras línguas, numa variedade de línguas, a respeito das maravilhas de Deus. E dizem então muitos zombadores, esses homens estão bêbados, porque eles estavam tão cheios de poder, que realmente pareciam embriagados. E Pedro se levanta nessa hora, cheio do Espírito Santo. E eu quero que você acompanhe comigo a partir do versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Eles contavam as horas do dia a partir das 6 da manhã. 3ª hora do dia era aproximadamente 9 horas da manhã. Pedro está dizendo, vocês acham que estas pessoas que estão falando em línguas estão embriagadas de manhã? São alcoólatras? Vocês acham que eles estão bêbados agora, às 9 horas da manhã? Não, eles não estão embriagados. Versículo 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E lembre-se que Pedro está cheio do Espírito Santo. E é o próprio Espírito Santo que usa a boca de Pedro para fazer a ligação entre a promessa que Deus tinha feito ali, 860 anos antes, e agora o cumprimento do que eles estão assistindo. O Espírito Santo mostra que é o cumprimento daquela promessa do Pai, feita muito antes de Cristo, que Deus prometeu, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então Pedro diz, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Toda a carne. Não é mais sobre um ou outro, é sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Ele fez a ligação direta. E o versículo 21, Pedro diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que Jesus disse quando abriu os braços? Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Qualquer pessoa, sem acepção. O que está sendo confirmado agora? Que qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor, que crer nele, essa pessoa será salva. Então vou pedir para toda a igreja se colocar de pé agora. Esse é o processo que Deus estabeleceu para que uma pessoa receba do seu Espírito Santo. Primeiro, esta pessoa tem que ser limpa. O Espírito Santo, por ser santo, não pode entrar no pecador. O que o Espírito Santo faz hoje em dia? Ele fica do lado de fora do pecador, convencendo a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele não entra. Ele fica do lado de fora, ele não pode entrar. A única pessoa que pode entrar no pecador é Jesus Cristo.
Porque Jesus Cristo, Ele veio justamente para viver sem pecado e com o seu sangue puro nos purificar de todo o pecado. Então a pessoa quer Deus e a pessoa quer o Espírito Santo, mas ela precisa primeiro de Jesus. Se ela não tiver Jesus, ela não pode ter Deus e ela não pode ter o Espírito Santo. Somente Jesus pode entrar no pior pecador, na pior pecadora, não importa quão suja essa pessoa esteja, só Ele pode entrar ali, porque Ele não tem pecado, e Ele entra para cumprir a sua missão. Ele entra na pessoa e vai tirando aquele entulho que está dentro dela, que está entupindo a fonte de água viva no seu ventre. Ele vai retirar os vícios, vai retirar as sujeiras, os pecados, toda imundície que há dentro da pessoa. Ele vai remover o lixo. Por isso que a pessoa ouve Jesus dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E Ele chama o nosso corpo de casa, e essa é a finalidade que Deus nos criou. Entrarei em sua casa e com Ele cearei e Ele comigo. Então a pessoa primeiro precisa abrir o seu coração para Jesus Cristo entrar. A pessoa tem que dizer: entra, Senhor, me purifica de todo o pecado, apaga as minhas iniquidades, me purifica das minhas transgressões, me limpa com teu sangue precioso, limpa o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, limpa a minha mente, os meus olhos para que vejam, limpa os meus ouvidos para que ouçam, limpa os meus lábios para que falem no teu nome, limpa as minhas mãos para que elas não se contaminem mais, limpe os meus pés para que eu não ande mais no caminho torto. A pessoa tem que dizer: entra, Senhor, entra e faz uma limpeza na minha vida. Aí você abriu a porta do seu coração. Jesus entra. Ele entra para fazer a maior faxina de todos os tempos. Ele vai retirar tudo que está impregnando e sujando a tua alma e o teu espírito. Tudo que está entristecendo e escurecendo o teu coração. Ele tira toda a escuridão, Ele tira todas as trevas, Ele começa a resplandecer dentro da pessoa e Ele limpa o interior da pessoa. Quando a pessoa está limpa, Ele diz: Espírito Santo, entra aqui agora. E o Espírito Santo entra, ele obedece, porque é Jesus Cristo que batiza com Espírito Santo e com fogo. Ele é o único que batiza com Espírito Santo e com fogo. Só Ele pode pôr o Espírito Santo dentro de você. Só Ele pode te revestir de poder. É por isso que a pessoa quer Deus, mas ela não pode ter Deus. O pecador não pode ter Deus. A pessoa quer o Espírito Santo, mas ela não pode ter o Espírito Santo, porque primeiro ela precisa de Jesus. E só depois disso, como disse lá em Joel, só depois disso é que ela recebe essas duas pessoas aqui. E essas duas pessoas se unem a esta, que é o Filho, e os três são um só. Aí os três passam a fazer morada dentro do pecador, porque Jesus está lá dentro, sempre limpando a pessoa dos seus pecados. Porque se você voltar a pecar, o Espírito Santo imediatamente vai te lembrar, e o seu pecado vai te dar tristeza, porque, poxa, agora você tem o Espírito Santo e você faz isso. Aí te dá uma tristeza, aquele pecado que antes te dava prazer, agora ele te causa tristeza. E quando você sente a tristeza, Jesus Cristo já está lá te limpando desse pecado, para que o Espírito Santo continue habitando dentro de você. Por isso que ele disse: eu enviarei o Espírito Santo, que ficará convosco para sempre. Se você, neste momento, entregar a sua vida para Jesus, e
fizer isso de coração, abrir-se mesmo para Ele, você pode hoje ser um dependente químico. Pastor, eu nem durmo, é uma pedra atrás da outra, eu fumo direto o meu cachimbinho de crack, eu sou um caso perdido. Talvez você possa até dizer: pastor, comigo é diferente, eu acordo de manhã e 9 horas da manhã já estou bêbado, de manhã eu já encho a cara. Você pode dizer: pastor, eu fumo feito uma chaminé o dia inteiro, um cigarro atrás do outro. Pastor, eu me drogo, eu injeto coisas em mim. Pastor, eu sou dependente de comprimidos ilícitos. Você pode dizer: pastor, eu faço tanta coisa errada aí fora, eu sou uma pessoa tão ruim, eu sou uma pessoa tão má. Você pode ser o pior, pode ser a pior, mas Jesus Cristo, Ele te purifica de todo o pecado. Ele entra em você e Ele te liberta dos vícios que atrapalham. Ele destrói todas as cadeias do diabo. Ele dilacera as prisões. Ele coloca o cativo em liberdade. Ele expulsa inclusive os espíritos imundos que agem na tua vida. Ele faz uma limpeza total, corpo, alma e espírito. Ele te deixa tão limpo, que o Espírito Santo vem fazer morada na tua vida, porque você vai ficar tão santo quanto o Espírito Santo de Deus. Santidade própria nós não temos, mas o sangue de Jesus nos torna santos, tão santos quanto Deus. Por isso que nós podemos receber o batismo com o Espírito Santo, porque o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Jesus foi claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quando ele fala vem ao Pai, ele usou o verbo de maneira que ele se refere a ele mesmo, porque se o Pai fosse outra pessoa, Jesus diria: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas o Pai não é outra pessoa. Ele disse: eu e o Pai somos um. E Jesus ainda declarou: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e viremos para Ele e faremos nele morada. É através de Jesus. Se alguém ama Jesus, aí o Pai vem. E como é que o Pai vem? Através do Espírito Santo. É a Trindade dentro de você. De modo que eu não estou vendo ninguém aqui que possa dispensar Jesus Cristo e dizer: eu não preciso de Jesus. Porque se você está querendo salvação, você precisa de Jesus. Se você está querendo o batismo com o Espírito Santo e com fogo, então você precisa de Jesus. E se você já teve o Espírito Santo e parou de falar em línguas, então você precisa de Jesus, para Ele te purificar e te renovar com o seu Espírito. Todos nós aqui precisamos de Jesus Cristo, porque ninguém aqui ainda é perfeito. Perfeito é só Ele. Mas Ele entra em pessoas como eu, como você, pessoas imperfeitas como nós, e Ele faz essa limpeza completa, uma limpeza total. De maneira que, olhem bem para mim, eu vou fazer o convite, que se você atender, os seus pecados podem ser vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Eles podem ser vermelhos, mas eles se tornarão brancos como a neve. Jesus vai te purificar instantaneamente. Ele vai fazer isso hoje mesmo. E hoje mesmo você vai estar pronto para receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então eu vou fazer o convite, igreja. Vou fazer o convite. Você que quer a sua purificação. Você que já está convencido, convencida a respeito do seu pecado. O Espírito Santo já te convenceu disso. Agora a palavra está te convencendo que você precisa de Jesus. Que você precisa recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador.
único, porque é só Ele. Não tem outro Salvador. E não existe nenhuma salvadora. Suficiente, porque quem tem Jesus não precisa nem de anjo da guarda. Jesus é suficiente. Você não precisa de mais ninguém. Exclusivo, porque tudo isso só é concedido ao pecador com a exclusividade do sangue de Jesus Cristo. Por isso que Ele é o teu exclusivo Salvador. E eterno, porque por toda a eternidade, eu e você, vamos glorificar o nome do Senhor Jesus, porque se estivermos lá, foi graças a Ele. Por toda a eternidade seremos gratos a Ele. Então eu vou fazer o convite, meu querido, olha para mim. Você que já é salvo, e tem certeza disso, você tem que entrar agora em intercessão espiritual, você tem que orar em espírito. Você que é salvo e tem certeza disso, você tem que entrar em oração agora, aquela oração em espírito, aquela oração secreta, porque o inferno está ruindo, as muralhas do inferno estão desmoronando, mas mesmo perdendo, Satanás quer levar alguns prisioneiros, e a igreja tem que ficar intercedendo, para que não fique nenhuma unha nas mãos de Satanás, para que o diabo não retenha uma só vida. Olhem todos para mim, sabendo disso, quem aqui quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Todos que querem, erga a mão direita assim bem alto. Olha que maravilha, olha que maravilha. Todos que ergueram as mãos, peçam licença e vem aqui na frente, vem aqui perto de mim. Peçam licença para a multidão e vem caminhando até aqui na frente. E vamos nos alegrar e aplaudir ao único que liberta o homem e a mulher das mãos sujas do diabo. Vamos aplaudir aquele, o único que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Vamos aplaudir mais, igreja. Tem mais gente chegando. Olha a colheita acontecendo. Eu quero chamar aqui na frente as pessoas que estão afastadas. Pastor, eu era de outra denominação, eu saí, não precisa me contar por quê. Não, pastor, eu quero contar. Não precisa, não é necessário. Não interessa o motivo, não interessa. A única coisa que importa agora é se você quer permanecer na casa do teu pai. A única coisa que interessa agora é se você quer permanecer na presença de Deus. Se você está sem igreja, e é com você que eu estou falando agora. Se você se afastou, e se você está sem igreja, então neste momento o Espírito Santo de Deus, Ele está falando com você, para que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque o sangue de Jesus vai te purificar de todo o pecado, e você vai voltar a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Então todos que estão sem igreja, venham aqui para frente, venham para cá, porque o Senhor Jesus vai te purificar, corpo, alma e espírito. Venha, venha, venha. Venha do jeito que você está. Olha, Jesus disse assim: todo aquele e toda aquela que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, eu nunca o lançarei fora. E eu tenho um orgulho no meu ministério, me permitam usar de maneira inadequada esta palavra, a palavra orgulho. Mas eu tenho do que me jactar. Eu nunca
nunca excluí uma só pessoa no meu ministério, nunca excluí um membro da Paz e Vida e não permito que os meus pastores façam isso. Porque eu não fui constituído para separar bodes e ovelhas. Quem vai separar os bodes das ovelhas é o Senhor Jesus quando Ele voltar. Eu fui nomeado para juntar o rebanho. O meu trabalho é reunir o rebanho e apresentar para Jesus. O pastor vai ensinar você a ser ovelha, para que você esteja do lado direito de Jesus quando Ele voltar, para que você faça parte dos salvos. O trabalho do pastor é esse. Eu não fui constituído para excluir alguém. O nosso trabalho é reunir o rebanho. Na Paz e Vida eu não permito que se exclua ninguém. Mas pastor, e se o membro for um motivo de tropeço, um motivo de escândalo? Ai dele. Jesus disse, melhor seria que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse no mar. O problema é dele, não é meu. Pastor, tem que mandar embora tal pessoa da igreja porque é motivo de escândalo. O problema é dele. Eu não mando embora não. Jesus sabia das roubalheiras de Judas Iscariotes e nunca falou nada. Jesus sabia da falsidade de muitos dos seus discípulos e nunca comentou nada. Nunca disse, você não serve para andar comigo não. Vai embora. Jesus nunca fez isso. Quem sou eu para fazer? Então você que está fraco, fraca na fé, maltratado, maltratada, olha, nenhum pastor tem o direito de dizer para o membro, você não vai tomar Santa Ceia, você vai ficar sem Santa Ceia. Nenhum pastor foi constituído como examinador. Eu não examino ninguém. Na Santa Ceia o texto diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu só posso examinar a mim mesmo, eu não posso examinar mais ninguém. Não recebi procuração para sentar em cadeira de juiz. Eu não julgo ninguém. É a própria pessoa que tem que se julgar, se ela toma Santa Ceia ou não. É ela que tem que se examinar. Você está compreendendo tudo isso? Não julgueis e não sereis julgados. Está compreendendo isso? Então você que está tão fraco na fé, pastor, eu estou uma carga pesada, eu não aguento mais. Está difícil seguir o Senhor Jesus. Ou então você que não é esse o caso, mas você diz, pastor, eu já conheço a palavra, mas eu estou quase desistindo. Eu estou pensando em desistir. Se você fizer isso, você vai abrir mão da tua salvação. Então eu quero trazer aqui para frente aquela pessoa que está fraca na fé, porque você está precisando de revestimento de poder. Eu quero que você venha aqui na frente, você que não está conseguindo acompanhar as pegadas do Senhor Jesus, vem aqui para frente, vem do jeito que você está, vem para cá. O Espírito Santo de Deus é dado para quem é fraco. A pessoa que diz eu sou forte, essa daí não precisa nem de Deus. O Espírito Santo é para revestir você de poder, você que se julga fraco. Então você que está tendo dificuldades para seguir o Senhor Jesus, vem aqui para frente, nós vamos orar por você. Você que tem acusações, primeiro é o diabo que acusa. E a palavra diabo vem do grego diabolos, que quer dizer acusador. Ele é o acusador dos irmãos. Eu não vou ser acusador de ninguém nunca. Eu não trabalho para o diabo. Pelo contrário, eu vou ser absolvidor dos meus irmãos, porque eu trabalho para o advogado dos advogados. Então o diabo, o trabalho dele é roubar, matar e destruir. Ele acusa os irmãos. Então você sofre acusação do diabo. Pessoas te acusam também, são secretários do Satanás. Te acusam também.
estão a serviço do inferno, vivem te acusando e te magoando. E o terceiro tipo de acusação é quando você mesmo se tortura, você mesmo se acusa e você não se perdoa. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Você que está carregando essas acusações, vem aqui para frente em nome de Jesus. Porque Jesus vai te limpar de tudo isso. O diabo quer que você acredite que você não vale nada, que você não presta, que você é isso, que você é aquilo, mas Jesus Cristo quer restaurar a tua vida. Toda pessoa que tem acusação externa ou interna, vem aqui para frente também em nome de Jesus. Vem para cá. Você tem que ter agora a certeza da tua purificação. Eu vou convidar as pessoas que estão ouvindo esta mensagem através do rádio ou pela internet. Se você quer entregar a vida para Jesus ou voltar para o Senhor, se ajoelhe ao lado do teu rádio ou ao lado do teu computador. E se alguém te deu uma fita de DVD e falou, assiste isso aqui, você está assistindo essa mensagem, então se ajoelhe ao lado do teu televisor, porque nós vamos orar. Vamos dobrar nossos joelhos agora. Eu vou chamar aqui ao meu lado o pastor Bruno, que é meu filho na fé. E o pastor Bruno, a partir de agora, ele vai ser o teu pastor. A unção que está na minha vida está sobre a vida do pastor Bruno, porque eu orei com ele e passei isto para ele. O que eu faço, o pastor Bruno faz. Tudo que eu tenho, ele tem também. E o pastor Bruno agora, ele está sendo constituído como teu pastor, para te ensinar a ser ovelha. E o trabalho do pastor é de grande responsabilidade, porque ele tem que levar você para pastos verdejantes. Ele nunca vai te dar capim seco para você comer. Vai ser sempre pastos verdejantes. O trabalho do pastor é levar a ovelha para águas tranquilas. Ele vai te conduzir para águas cristalinas, para a água da vida, para você saciar a tua sede. O trabalho do pastor é vigiar o rebanho durante as madrugadas. Ele vai levantar de noite para orar por você. E com um cajado na mão, ele vai afastar o lobo, o urso e o leão. Estou falando em linguagem figurada, porque você é ovelha. Mas tem um lobo, um urso e um leão querendo te devorar. Satanás, Lúcifer e Belzebu, a trindade do mal que quer te destruir. O trabalho do pastor é enfrentar essa trindade do mal para te proteger como ovelha. Ele tem que te dar cobertura espiritual. Amém, pastor? Ele sabe disso. Então coloque a mão direita sobre o teu coração. A partir de agora o pastor Bruno é o teu pastor. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Ore com fé, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra e eu desejo muito a tua presença através do teu Espírito. Mas eu aprendi que primeiro eu tenho que receber o meu purificador, aquele que me limpa de todo pecado, de toda sujeira, de toda imundície. E eu de joelhos estou confessando o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Me purifique, Senhor, com aquele sangue puro, santo, que foi vertido na cruz do Calvário. Retire de mim tudo que não te agrada e desentope esta fonte de água viva que está no meu ventre. E faz, Senhor, a tua obra completa na minha vida, porque o meu corpo é consagrado agora como templo, como morada do teu Espírito para todo sempre. Assim seja feito por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém.